tema da nossa conversa de hoje é marketing político e planejamento de campanha. Nosso convidado, professor Vinícius Nagem. Professor, quais são as motivações, o que interfere na decisão do eleitor no momento do seu voto? Uma coisa que todo candidato tem que entender é que o eleitor ele não vota de acordo com as necessidades do candidato. Ele vota de acordo com as suas necessidades, ele vota de acordo com as suas aspirações e com as suas expectativas. Então, o voto tem inúmeros motivos para o voto. O voto pode ser por recomendação de um amigo, pode ser porque você não gosta de um outro determinado candidato e vai votar para que aquele outro candidato perca. Você tem que entender, todo candidato deve entender que o eleitor ele vota segundo as suas aspirações e as suas necessidades, os seus desejos. Eventualmente, até antigamente, isso ocorria de forma muito maior, porque era permitido, ou não que fosse permitido, mas existia uma certa complacência no sentido de algumas coisas que eram doadas ao eleitor, brindes, camisetas, enfim. Alguns eleitores até votavam porque recebiam um determinado presente do candidato. Hoje, como a Justiça Eleitoral, a cada dia que passa, tem se tornado mais firme nessa questão, com a legislação específica proibindo esse tipo de coisa, então, a cada dia que passa também, o eleitor ele avalia cada vez mais, dentre as candidaturas postas, aquela que realmente mais se identifica com aquilo que ele deseja de um representante público. Então, é importante que o candidato sempre avalie isso. O que o eleitor, qual a grande motivação para o voto? E aí, obviamente, que existem, um princípio de segmentação, tem que entender como é que grupos de eleitores semelhantes, eles votam, e a partir daí traçar estratégias para que possa atingir com uma mensagem específica para cada um desses grupos. Professor, o trabalho do marketing, ele acaba quando encerra a campanha? Não, muito pelo contrário. Muitas vezes ele começa quando encerra a campanha. Porque o candidato, quando ele consegue um mandato, é a partir daí que ele vai ter que validar aquilo que foram as suas propostas, toda a sua plataforma de campanha. E para isso, para que exista o efetivo atendimento de todos aqueles públicos com os quais ele interagiu durante a campanha, tem que existir um relacionamento permanente. E aí, nesse momento é que o profissional de marketing tem que estar presente para que possa orientar, auxiliar, a menos que aquele candidato deseje ser candidato de uma só legislatura, né? Normalmente, o político que se elege, ele gostaria de ter outros mandatos, muitas vezes não no mesmo cargo, mas em cargos diferenciados. Então, se ele deseja uma vida longa na política, se ele deseja ocupar cargos diferenciados, ou mesmo depois se reeleger no mesmo cargo, ele precisa de um trabalho de marketing efetivo. Muitos candidatos esquecem disso, acham que a eleição, ganhou a eleição, estou sossegado, são 4 anos que eu vou ficar sentado lá, e muitas vezes alguns esquecem de fazer alguma coisa. O importante é que esses candidatos eleitos, eles tenham a partir daí um trabalho de consultoria permanente para que possam desempenhar bem o seu mandato, atendendo às demandas, às solicitações e às necessidades dos públicos que interagiram com eles durante a eleição e geralmente aqueles públicos que os elegeram. Eu queria também, Paulo, dizer que, como eu falei anteriormente, essa eleição é uma eleição diferente, é uma eleição em que nós vamos ter momentos diferentes através da internet, através da conectividade, da relação. Nós vamos poder, por exemplo, estar num evento e receber uma mensagem do candidato por Bluetooth, né? O professor acredita que os meios digitais serão um dos principais desafios, administrar bem esses meios, um dos principais desafios dos candidatos? É um dos principais desafios, porque o que vai acontecer? Alguns candidatos vão ter acesso a isso e outros não. Alguns candidatos vão conhecer como isso funciona e outros não. Então, aqueles que não estiverem conhecendo já estão saindo atrás na disputa. Eu gostaria de deixar um e-mail. Por gentileza, pode? Se todos aqueles que tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato, podem mandar um e-mail para vinicius.nagem@gmail.com.
está aí a geração dos caracteres, então você pode mandar para esse e-mail, vinicius.nagem@gmail.com, entrar em contato conosco e dentro daquilo que nos for possível, a gente estará respondendo o seu questionamento ou mesmo entrando em contato para que possamos manter um contato pessoal. Que ótimo. Professor Vinícius, obrigada pela presença, esclarecendo dúvidas nesse assunto tão importante, tão atual, né? Eu que agradeço, Paulo, e gostaria de dizer que em breve nós estamos aí planejando um evento aqui no Estação, para que nós iremos falar da questão do marketing digital nas campanhas, juntamente com uma advogada que é especialista na área. Então esse evento está sendo planejado junto com o professor Judas Tadeu, e a gente acredita que em breve isso estará sendo divulgado para toda a sociedade. Assim foi a nossa conversa sobre marketing político com o professor Vinícius Nagem. Você que está nos assistindo, não saia daí, a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já.